Tendo visto no vídeo anterior alguns exemplos simples de dedução, de aplicação de regras, na verdade, e examinado o que era fácil, as regras mais simples, esse vídeo agora vai tratar especificamente de regras de eliminação de hipóteses. No vídeo anterior a gente só viu brevemente a da implicação, porque elas são regras de aplicação um pouco mais complexas, embora o fato de vocês terem estudado sistemas axiomáticos antes vai ajudar. Bom, o que a gente viu já rapidamente no vídeo anterior era a aplicação da regra da introdução da implicação. O que essa regra me diz? Ela me diz que se nós, a partir de uma determinada fórmula qualquer, lembrem aqui eu estou usando letras sentenciais como metavariáveis, vou ficar alternando entre as duas coisas. Eu tenho uma certa fórmula, aí eu faço uma dedução, que pode inclusive utilizar outras suposições, eu posso partir de outras suposições no meio do caminho. Se eu chego numa determinada fórmula, eu vou poder, pela aplicação da introdução da implicação, obter abaixo do traço uma implicação, tendo como consequente a minha conclusão, o que eu tinha antes, tendo como consequente a premissa da aplicação dessa regra. E se eu colocar como antecedente uma suposição que eu tinha, eu vou, pelo fato de aplicar essa regra aqui, colocar essa suposição como antecedente, eliminar essa hipótese. Então, aqui essa suposição deixa de ser uma hipótese e nós marcamos que ela deixa de ser uma hipótese ao colocá-la entre colchetes. Vamos ver um exemplo. Tá? Digamos que eu queira provar isso daqui. Vamos rever, porque a gente viu no vídeo anterior, mas vale a pena a gente parar mais um pouquinho. Digamos que eu queira provar isso aqui como um teorema. A gente vai fazendo, né? Vou pensando de baixo para cima. O que eu quero provar? Eu quero provar A e não B, implica B. É isso que eu quero provar. Sempre que eu quiser provar uma implicação, eu sei que, o que eu vou poder fazer? Eu vou poder tomar o antecedente como hipótese, tomar ele como suposição. Se eu chegar no consequente, eu vou poder eliminar por introdução da implicação. Então, esse aqui, mesmo que aqui, nesse exercício, eu não tinha hipóteses, porque eu queria provar um teorema, eu sei que eu vou poder tomar o antecedente. Se eu chegar no consequente, eu pago isso, né, utilizando a introdução da implicação. Bom, agora a gente poderia continuar a dedução pensando assim, bom, olha aqui, ó, eu quero sair de uma conjunção. Aí eu tenho que olhar qual das minhas regras me permite sair de uma conjunção. Qual das minhas regras tem acima do traço uma conjunção? E é a regra da eliminação da conjunção. Né? Então, por eliminação da conjunção aqui, o que a gente poderia obter por eliminação da conjunção? Eu poderia obter o A e eu poderia obter o não B. Bom, o A não vai me interessar. Já vejo que não vai me interessar. Mas vamos ver o que aconteceria se eu obtivesse o não B. Ah, bom, agora eu quero fazer a passagem de não B para B. Ah, mas essa é fácil. Eu posso usar a eliminação, a regra de eliminação da negação. Então, vai ficar feio aqui, eu teria uma tração aqui, né? E por eliminação da negação, a gente chega em B. Tendo chegado em B, em seguida, a gente vai poder pagar essa hipótese aqui e eliminá-la como hipótese. Por introdução da implicação, a gente corta isso aqui. Se a gente quiser manter algum controle do que eu cortei onde, a gente pode fazer assim, ó, aqui eu cortei essa suposição aqui. A gente pode fazer isso, isso ajuda. Pode ajudar quando a gente vai ter, não nesse caso aqui, porque eu só tenho uma suposição que foi eliminada, mas quando a gente tiver várias, pode ser útil quando a gente descarta hipóteses, a gente ir marcando ela desse modo. Bom, e é claro que eu vou poder fazer esse procedimento várias vezes, né? Se a gente pensar essa daqui, onde é que eu quero chegar? Eu quero chegar em C, implica que A
e B implica A. Bom, isso aqui é uma implicação. Então, eu sei que eu vou saber passar para cá por introdução da implicação, se partindo do antecedente que é C, eu chegar em A e B implica A. Mas agora, novamente, o que eu quero chegar é uma implicação. Então, de novo, o que a gente vai ter? Eu vou conseguir chegar aqui se eu chegar no A, partindo de A e B. Bom, então agora eu reduzi o meu problema a partir de C e de A e B e chegar no A. Ah, bom, mas partindo de A e B, é fácil chegar no A por eliminação da conjunção, né? Ah, mas para que eu preciso do C, então? Eu não preciso. Mas não tem problema, e era esse o aspecto que esse exemplo queria chamar atenção. Quando eu aplico a introdução da implicação, né, o que eu vou fazer aqui? Eu vou aplicar uma introdução da implicação aqui. Aqui eu cortei uma hipótese. Mas eu posso cortar tantas hipóteses quanto eu quiser do antecedente. Se eu tivesse usado 2 vezes A e B, eu podia cortar as 2 vezes. E se eu não tivesse usado nenhuma vez, eu poderia cortar nenhuma vez. Isso significa que nós podemos também aqui, mesmo que eu não tenha usado o C, eu posso usar a regra da introdução da implicação e cortar 0 ocorrências da minha hipótese. Tá? E com isso a gente obtém o equivalente da pré-fixação. Tá? Então, o que esse exemplo visava chamar a atenção? Que quando eu uso a regra da introdução da implicação, o que está implícito aqui é que eu corto tantas ocorrências quanto eu quiser do antecedente, de 0 a todas as que eu tiver utilizado. Tá? Então, por isso que a regra da introdução da implicação se aplica mesmo quando eu não corto, porque eu cortei, a ideia é que eu cortei, mas cortei 0. Tá? Então, lembrem disso na hora de fazer exercícios. Tá? E com isso, a gente pode ver como nesse sistema a dedução de A implica A fica super fácil, né? Por quê? Porque o que a gente faz? A gente escreve A, e em seguida a gente obtém por introdução da implicação, A implica A, e isso me permite cortar o A. Então, lembra aquilo que dava uma trabalheira para a gente provar e descobrir a prova no sistema axiomático? Aqui é super simples. Tá? Vai ter outras coisas que são mais complicadas, especialmente nos metateoremas, mas do ponto de vista da dedução é muito mais simples, em geral é muito mais simples. Tá? Então, eu tenho rapidinho essa dedução de A implica A, porque aqui eu cortei, vejam que aqui o exemplo anterior era que eu cortava 0 hipótese, né? Aqui é onde o que eu corto é a minha própria conclusão, mas ainda assim é um caso de aplicação da introdução da implicação, né? Por quê? Porque eu tinha uma dedução do A partir do quê? Eu tinha uma dedução do A partir do A, né? Isso aqui, notem que isso aqui é uma dedução. Isso aqui prova que A deduz A. Ela é uma dedução em um nó, né? Como é que eu provo que A implica A? Bom, eu tenho o quê? Eu tenho a minha conclusão antecedida de uma das suposições, que é o próprio A. E aí eu corto essa suposição. E aí provo A implica A. Tá? Então, sobre a implicação, eram esses aspectos que eu queria chamar a atenção. Vamos ver agora o caso da disjunção. Vocês já devem estar mais ou menos familiarizados com o raciocínio que está por trás disso aqui, né? Que é a ideia do P9 lá no nosso sistema axiomático, né? E o que isso aqui está expressando? Olha, se eu vou escrever de novo, se a partir de uma determinada sentença eu faço uma dedução, que eventualmente usa outras hipóteses no meio, outras suposições, e eu chego num teto. E a partir de uma outra fórmula qualquer, eu chego, eventualmente utilizando outras suposições também, chego nessa mesma coisa, o que eu vou poder fazer pela regra da eliminação da disjunção? Eu vou poder cortar essas hipóteses aqui,
e, digamos assim, passar o ônus da hipótese para a disjunção φ/ψ e chegar no θ. E isso vale quer esse φ/ψ seja tomado como hipótese, quer ele mesmo tenha sido obtido de algum modo. O que é importante é que ele é uma premissa aqui, tá? Então, o que eu tenho sempre que a partir de uma fórmula eu chego numa fórmula, a partir de outra fórmula eu chego nessa mesma fórmula, eu vou poder cortar essas duas suposições aqui se eu tiver, seja lá como for, a disjunção. Vamos ver alguns exemplos. Digamos então que eu queira fazer essa dedução aqui. A gente começa lembrando onde é que a gente quer chegar e vendo como é que a gente pode usar aquilo que a gente pode usar, aquilo do qual a gente quer dizer que a nossa conclusão é consequência dedutiva. Então, eu quero chegar em D. A minha conclusão não me ajuda muito a saber como chegar, porque não tem conectivo aqui. Mas vamos olhar para os meus pontos de partida. Eu tenho dois pontos de partida. Eu tenho uma disjunção. Então, se eu tenho uma disjunção, é muito provável que eu vá utilizar a eliminação da disjunção. Eu vou utilizar essa regra aqui, que me tem acima da barra a disjunção. E para usar essa disjunção, o que eu teria que ter? Vamos anotar aqui no rascunho. Eu teria que, a partir do B, chegar na minha conclusão. E eu teria que, a partir do não B, no não D, também chegar na minha conclusão. Né? Se eu tiver isso daqui, eu vou poder aplicar a regra da eliminação da disjunção. Bom, passar de não D para D é fácil. Basta eliminar a dupla negação. Então, essa aqui é fácil. Agora, vamos ver como é que eu posso passar de B para D. Bom, eu tenho que olhar o que mais eu posso usar. Eu posso usar B implica D. Mas se eu tenho B implica D, a partir do B, eu chego no D pela eliminação da implicação. Bom, então, o que a gente pode ter? A gente vai ter que de B, tomo B como suposição, B implica D, o que eu vou poder passar para cá? Para cá, eu vou passar para B, desculpa, para D. Tá, cheguei no que eu queria a partir do B e outras coisas também, mas o que vai me interessar aqui para usar a eliminação da disjunção é o B. Por outro lado, né, a gente sabe fácil como de não D chegar no D. Essa aqui é por eliminação da negação. E essa aqui foi por eliminação da implicação. Bom, mas agora onde é que eu tô? Deixa eu apagar meu rascunho aqui. Agora eu tô na situação na qual eu tenho a mesma conclusão obtida tanto a partir do B, e mais outras coisas, mas mais a partir do B, quanto a partir do não D. Agora, pela regra da eliminação da disjunção, o que eu posso fazer? Eu posso obter novamente o meu D, só que agora eu corto esses dois aqui e em troca eu uso B ou não D. Bom, agora eu cheguei numa derivação cujas hipóteses, isso é, as suposições não descartadas, são essa daqui, que eu podia ter, e essa daqui, que eu podia ter. Cheguei numa derivação que prova que D é consequência dedutiva desses dois. Vamos ver agora um exemplo de introdução da negação, que é uma outra, que é a minha última regra de eliminação de hipóteses. Né? Digamos, vamos ver primeiro o que essa regra diz. Essa regra me diz o seguinte: se a partir de uma fórmula qualquer, por mais complexa que ela chegue, eu chego numa outra coisa qualquer, e a partir dessa mesma fórmula eu chego também na negação de algo que eu obtinha dessa mesma fórmula, isso é, se eu obtenho como consequência dedutiva de uma fórmula algo e a sua negação, eu vou estar autorizado a obter a negação desse meu ponto de partida
e cortar essas suposições aqui como hipóteses. Então, é isso que essa regra aqui está dizendo. Se a partir do A você chega no B e chega também a partir do não B, você pode concluir o não A e cortar aquelas hipóteses de A. Tá? Qual é a ideia? A ideia é que se eu estou num ponto de partida e chego numa fórmula e na sua negação, eu já sei que eu não posso ter aquele ponto de partida. Tá? Não poderia ter nunca. Vamos ver exemplos, tá? Digamos que eu tenha isso aqui. Então, vamos pensar como é que a gente faria essa dedução. Eu quero chegar em não A e C. Eu quero chegar numa negação. Regra natural que a maioria das vezes a gente vai chegar, bom, de um jeito ou de outro vai chegar, é a introdução da implicação. E para poder chegar aqui por introdução da implicação, o que tem que ter acontecido? Eu tenho que, a partir do A e C, chegar em alguma coisa, que eu não sei qual é, e a partir do A e C, chegar também na negação dessa mesma coisa. Então, agora vamos ver como, a partir de A e C, eu poderia, eventualmente com outras hipóteses, chegar numa coisa e na sua negação. Então, agora vamos tentar dar uma olhada no que mais eu posso tomar como hipótese. Né? Essa aqui eu posso tomar como hipótese porque eu sei que eu vou poder eliminar depois pela introdução da negação. Vamos ver o que mais eu posso usar. Bom, vamos ver o que eu poderia tirar dessa primeira aqui, de A e C implica B, o que eu poderia tirar daqui, sabendo que eu tenho A e C? Daqui, junto com A e C, a gente poderia tirar o B. Vamos ver se serve. Essa aqui, ela me permitiria chegar no não B se eu tiver o A. Mas veja bem, se eu tenho A e C, eu tiro o A fácil daqui e, portanto, isso aqui pode me dar o não B. Então, agora só resta montar a dedução. Né? O que a gente tem? A gente tem que o A e C, junto com o A e C, implica B. Esses dois juntos aqui, eu vou apagar aqui, por eliminação da implicação, me dão o B. Por outro lado, o que eu tenho do A e C? Eu posso, por eliminação da conjunção, chegar no A. E agora eu junto isso com A implica não B. Aqui por... ficou feio, deixa eu botar aqui. Por eliminação da implicação, né? A gente chega em não B. Bom, agora eu tenho o quê? O que eu tenho aqui? Vamos ver o que eu tenho aqui. Eu tenho duas derivações, né? Eu tenho uma que sai de A e C e mais isso daqui chega no B. E eu tenho outra que sai do A e C e mais isso daqui e chega no não B. Mas o fato é que, mesmo usando outras coisas, eu parto do A e C e chego tanto no B quanto no B. O que eu vou poder fazer? Eu vou poder usar a regra da introdução da negação, que vai me permitir escrever o quê? A negação de algo, e eu posso cortar quantas ocorrências de hipóteses eu quiser desse algo cuja negação eu introduzi aqui. Agora eu obtive uma dedução que tem como hipóteses essa e essa, que são as minhas duas, e me permite chegar nisso daqui. Bom, vale a gente assinalar também que, assim como no caso da introdução da implicação e da eliminação da disjunção, eu posso nem sempre ter usado como hipótese, né, aquilo que eu vou negar. Vamos fazer, por exemplo, essa dedução aqui. Né? O que a gente tem? A gente quer chegar em não A, tá? E lembrem da estratégia para chegar numa negação. Eu quero mostrar que da negada eu obtenho tanto uma fórmula quanto a sua negação. Vamos ver agora como é que a gente poderia, a partir da negada, que aqui é A, chegar numa fórmula tanto numa fórmula quanto a sua negação. Bom, se eu tenho A, com essa daqui eu chego no B.
Vamos anotar aqui, né? Se eu tenho A e A implica não B, o que eu vou ter aqui? Desculpa, A implica B. Eu vou chegar aqui em B. Agora, como é que eu vou chegar no não B? Mas eu posso usar o não B. Não preciso do A para isso. Não vou usar o A, mas mesmo assim eu vou poder usar a regra da introdução da negação. Porque lembrem que eu posso cortar quantas eu quiser ocorrências de hipótese. Então, aqui simplesmente eu tenho não B. Bom, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma dedução do B a partir do A e uma dedução do não B a partir do A, porque se eu tenho uma dedução do não B a partir do não B, eu tenho uma dedução do não B a partir do A junto com o não B. Então, agora, o que eu vou poder fazer? Eu vou poder, por introdução da negação, chegar em não há e cortar essa daqui. Pronto, é uma utilização perfeitamente legítima da introdução da negação, tá? Um outro caso ainda mais simples possível é o seguinte, ainda mais simples que esse, é o seguinte. Digamos que eu queira provar isso daqui, né? A dedução vai ser super simples, porque eu tenho o quê? Eu tenho que eu posso tomar B, não B, né? O que vai acontecer agora? Eu tenho o quê? Eu tenho tanto B quanto não B, eu posso escrever a negação de qualquer coisa e cortar quantas ocorrências eu quiser da negada. Bom, não tem nenhuma ocorrência da negada, não vou cortar nada, tá? Mas eu provei, né, por essa regra aqui, que a partir de B quanto não B eu chego no não A. Só que eu não corto nada, porque o não A não foi usado. Mas eu provei que o B e do não B eu passo para o não A. Por fim, para concluir, o que eu queria fazer? Eu queria mostrar uma combinação super importante da regra da introdução da negação e da eliminação da negação. Não vai ser novidade para vocês essa estratégia, porque ela é parecida com a nossa combinação de P10 e P11 no sistema axiomático. Tá? O que a gente tem? Digamos que eu queira provar isso daqui, né? Aí vamos pensar. Eu quero chegar no final da minha dedução em A. E eu tenho isso daqui. Bom, nenhum deles me fornece A no final, né? Não tem, assim, imediatamente, nenhum deles oferece A. Lembrem da estratégia que a gente já usou no sistema axiomático. Não tenho a menor ideia como é que chegar na conclusão. Tenta ver se a negação disso onde você quer chegar, se a negação da minha conclusão não leva a alguma coisa e a negação dessa mesma coisa. Se isso acontecer, eu posso, por introdução da negação, chegar em não há, e depois, por eliminação da negação, passar para o A. Então, lembrem-se sempre, vocês não sabem como chegar onde vocês querem, tentem ver se a negação de onde vocês querem chegar leva para uma contradição, chegam na dupla negação e tiram a dupla negação, aqui no caso, por eliminação da negação. Então, agora eu quero ver se de não há eu chego numa fórmula e na sua negação. Ih, né? Pensei em um exemplo bem facilzinho. Esse aqui sai direto. O que eu tenho? Eu tenho que não há. Se eu juntar isso com uma hipótese que eu posso usar, que é não há implica B, o que eu vou ter? Eu vou ter o B. Por outro lado, do não há, se eu juntar com não há implica não B, que eu também posso utilizar aqui, eu chego no não B. Bom, mas isso significa que a partir do não há, eu cheguei tanto no B quanto não B. O que isso vai me permitir fazer? Vai me permitir, então aqui o que eu tinha? Eliminação da implicação, aqui eliminação da implicação, e aqui agora, por introdução da negação, eu posso escrever não há, e agora eu corto essas ocorrências aqui. E com isso, depois basta eu aplicar a eliminação da negação e eu chego no A.
Então, a gente tem o quê? A gente tem uma espécie de regra derivada, né? Uma regra derivada que me diz que para qualquer fórmula, se a partir da negação de uma fórmula qualquer, eu chego numa fórmula e na sua negação, isso me dá uma regra que, uma regra, digamos assim, derivada, né, que me permite chegar no próprio φ, porque com um passo intermediário, que é o não φ. Tá? Mas essa estratégia aqui é importante a gente guardar. Se através da negação de uma fórmula eu chego numa coisa e na sua negação, eu chego na negada. Tá? Bom, com isso vocês podem fazer mais uma série de exercícios de dedução. A gente conversa em aula sobre dificuldades, antes de passar para introduzir as regras da lógica quantificacional.